E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. Começamos vendo um menino jogando futebol numa praia no México. Está quase escuro e não há ninguém por perto. De repente, o menino encontra um capacete com uma câmera acoplada. Quando ele reproduz o primeiro vídeo, vemos dois surfistas aproveitando o tempo ensolarado e se divertindo. No entanto, logo eles são atacados por um enorme tubarão que os despedaça. O menino fica horrorizado com os gritos deles, então ele foge imediatamente do local. 2 dias antes, onde uma turista americana chamada Nancy Adams está indo para a mesma praia. De sua conversa com o motorista, descobrimos que ela era uma estudante de medicina aspirante. No entanto, após a recente morte de sua mãe, que tinha uma doença terminal, ela decidiu mudar sua área de trabalho. Nancy também revela que sua mãe engravidou naquela mesma praia e é por isso que é especial. Depois de um tempo, eles finalmente chegam à praia. É um lugar deslumbrantemente bonito, exatamente como Nancy havia imaginado. O melhor é que a praia está quase vazia, exceto por alguns surfistas locais. Assim que o motorista sai, Nancy rapidamente troca de roupa para seu traje de mergulho e prepara sua prancha de surf que foi deixada por sua mãe. Então ela mergulha no mar e começa a remar em direção às ondas. Ao chegar um pouco mais longe, ela encontra os dois surfistas que parecem ser amigáveis. Nancy pergunta se há algo que ela deveria saber sobre o local, e um deles revela que as águas vivas encontradas ali são muito perigosas. Ele também explica que há alguns recifes que só aparecem à noite quando as marés estão baixas. Após uma breve conversa, os três pegam suas pranchas e surfam pelas ondas. Até Nancy parece ser profissional. Algumas horas depois, os rapazes se cansam e decidem ir embora. No entanto, Nancy, que veio de tão longe dos Estados Unidos, quer se divertir mais um pouco. Ela menciona que ficará ali por mais algumas horas e se despede deles. Assim que os rapazes saem, Nancy sente algo se aproximando dela na água. Felizmente são apenas um grupo de golfinhos, pulando animados. Nancy fica encantada com a beleza e a brincadeira deles, então decide segui-los. Surpreendentemente, após alguns minutos, ela percebe que o mar está completamente cheio de sangue. Revela-se que o sangue vem de uma baleia morta, provavelmente caçada alguns dias atrás. Percebendo que um predador está por perto, Nancy sobe em sua prancha e começa a remar para um local seguro. Infelizmente, a fera já a notou. Ela ataca a prancha e joga Nancy entre as rochas. De alguma forma, Nancy consegue voltar para sua prancha, mas a fera agarra sua perna e a puxa para dentro da água. Logo revela-se que é um enorme tubarão branco. Na luta que se segue, a perna de Nancy é gravemente ferida, fazendo com que a água ao seu redor fique vermelha. Mas apesar disso, ela consegue escapar e subir na carcaça da baleia. Uma vez lá, Nancy finalmente percebe a gravidade da situação. Ela grita e chora por ajuda, mas como esperado, ninguém pode ouvi-la, pois está muito longe da praia. Enquanto isso, o tubarão ainda está decidido a acabar com a intrusa. Ele começa a bater repetidamente na carcaça da baleia, fazendo com que Nancy quase caia na água. Por isso, ela decide encontrar uma superfície mais estável onde possa se esconder do tubarão. Ela olha ao redor e nota 2 opções. A primeira é uma boia flutuando na água, mas parece estar muito longe. A segunda opção é um recife que está começando a aparecer devido às marés baixas. O único problema é que ele afundará novamente no dia seguinte. Nancy fica indecisa, mas eventualmente escolhe o recife, porém o tubarão se acerta na carcaça, fazendo Nancy cair no mar. Em seguida ela nada, mesmo com a perna ferida, desesperada para salvar sua vida. A situação parece muito perigosa, mas felizmente Nancy consegue chegar ao recife. Lá ela encontra outra vítima do tubarão, uma gaivota. Ela estava tranquilamente na carcaça da baleia quando o tubarão a afugentou. Nancy simpatiza com o pássaro, mas por enquanto ela tem seus próprios problemas. Para parar o sangramento em sua perna, ela usa seus ornamentos e faz uma operação improvisada. O procedimento a faz gritar de dor, mas pouco sabia ela que isso é apenas o começo de uma situação aterrorizante. Após costurar a ferida, ela amarra seu traje de mergulho em volta dela, garantindo que não fique infectado. Nancy agora deve esperar por um milagre e que alguém apareça ali para resgatá-la. Algumas horas depois, a noite chega e fica extremamente frio. Nancy faz mais modificações em seu traje de mergulho e o transforma em uma espécie de jaqueta. No entanto, a resiliente gaivota não precisa de nada disso. Ela simplesmente olha para Nancy com olhos desaprovadores, provavelmente pensando que ela é um ser fraco. Mais tarde, durante a noite, os dois comem alguns caranguejos e criam um vínculo. Em um momento, Nancy nota sua prancha de surf flutuando não muito longe dela. Com esperança de que o tubarão tenha ido embora, ela lentamente entra na água. No entanto, depois de nadar por alguns minutos e pelo fato dos tubarões terem um excelente olfato para sangue na água, ela percebe a barbatana ameaçadora do grande tubarão branco emergindo na superfície. Nancy usa suas últimas forças e volta para o recife, mas nesse processo ela fere sua perna novamente. Neste ponto, ela quase desistiu. O recife vai desaparecer em algumas horas e se o tubarão não a matar, sua ferida piorada provavelmente o fará.
Mas então Nancy vê um raio de esperança. É um homem bêbado que está desmaiado na praia. Como ele não está tão longe, Nancy grita por ajuda e felizmente ele acorda. Ela então o instrui a fazer uma ligação do telefone dela, que está guardado em sua bolsa. O homem parece estar cooperando, mas assim que verifica a bolsa, a ganância toma de conta dele. Bem diante dos olhos de Nancy, ele tira todo o dinheiro dela, coloca o telefone dela no bolso e se prepara para ir embora. Mas então ele percebe a prancha de surf flutuando na água e decide roubá-la também. Apesar de tudo que o homem ganancioso fez, Nancy tenta repetidamente avisá-lo do perigo, mas em vão. O sem futuro entra na água e também chega à prancha de surf. Mas antes que ele possa retornar à praia com ela, o tubarão o ataca, rasgando-o ao meio. Nancy só pode assistir em horror, percebendo que não há saída. Na manhã seguinte, ela é acordada por alguns salpicos de água. Isso significa que as marés estão subindo e em algumas horas o Recife afundará completamente. Agora Nancy tem que descobrir uma maneira de escapar do mar o mais rápido possível. De repente, os 2 surfistas do dia anterior chegam à praia. Eles imediatamente notam Nancy no Recife e começam a se aproximar dela em suas pranchas de surf. Nancy tenta o seu melhor para explicar que um tubarão está por perto, mas os caras que são habituais do local acreditam que ela está brincando. Infelizmente, no segundo seguinte, o tubarão assassino salta para o ar e engole um dos surfistas. Ao testemunhar isso, seu amigo entra em pânico e começa a nadar em direção a Nancy desesperadamente. Ele finalmente chega, mas antes que ela possa puxá-lo para cima, o tubarão o arrasta para as profundezas do mar. A visão de um ser humano morrendo bem na frente dela horroriza Nancy. Mas ela sabe que tem que ser forte se quiser ver sua família novamente. Depois de um tempo, ela pega a gaivota e começa a cuidar de suas feridas. O pequeno pássaro a morde no início, obviamente irritado por 3 homens terem sido mortos por causa dela, mas depois de um tempo ele se acalma. Um tempo depois, enquanto Nancy procura maneiras de sair do Recife, ela percebe o capacete do segundo surfista, que tem uma câmera nele. Esta é a mesma que vimos no início do filme. E apesar do tubarão ainda estar circulando ao redor do local, Nancy quer recuperá-la. No entanto, desta vez ela tem uma ideia em mente. Usando seu relógio, ela calcula o tempo exato que o tubarão leva para fazer uma rotação completa do Recife. Descobre-se que são 30 segundos. Pouco depois, Nancy espera um momento oportuno e mergulha na água. Ela consegue pegar a câmera sem problemas, mas no caminho de volta o tubarão começa a persegui-la. Nancy de alguma forma volta para o Recife, mas o tubarão resiliente tenta pular na superfície para arrancá-la de lá. Felizmente, as rochas afiadas e plantas venenosas o repelem de volta para a água. Após outra experiência de quase morte, Nancy finalmente tem algo que a ajudará no meio do mar. Ela assiste ao vídeo gravado na câmera e se lamenta o triste ocorrido com os garotos. Achando que não sairá dali, ela decide gravar uma mensagem para sua família, dizendo-lhes para continuarem fortes caso ela morra neste oceano. Nancy então grava outra mensagem na qual pede ajuda. Depois de terminar, ela joga a câmera de volta ao mar, esperando que alcance a praia, onde alguém assistirá a seu vídeo e virá ajudá-la. Uma hora depois, já é quase meio-dia. As marés altas logo chegarão e varrerão o Recife. Agora Nancy terá que mergulhar na água e alcançar a boia a todo custo. Embora a distância até ela seja de 100 metros, o que levará pelo menos 2 minutos para alcançar, Nancy tem que agir. Ela sabe que o tubarão provavelmente a alcançará, mas ela tem que tentar. Antes de sair, porém, ela coloca a gaivota em um pedaço quebrado de prancha de surf e a envia embora, esperando que as ondas a levem para a praia. Depois de um tempo, enquanto Nancy se prepara para mergulhar na água, ela percebe centenas de águas-vivas nadando por perto. Isso lhe dá uma ideia. Ela se lembra de como os surfistas a alertaram de que esses animais são muito perigosos. Embora seja um movimento arriscado, Nancy decide nadar entre as águas-vivas e usá-las como escudo contra o tubarão. O plano funciona e o tubarão não ousa se aproximar dela. Ele parece estar sendo muito machucado pelas águas-vivas. Depois de um tempo, Nancy finalmente chega à boia, mas enquanto está escalando, a alça quebra, fazendo-a cair de volta na água. O tubarão também chega e parece que vai despedaçá-la ferozmente. No entanto, Nancy bravamente o esfaqueia com um pedaço de metal, dando-lhe tempo suficiente para subir na boia. Depois disso, ela olha pelo compartimento escondido e encontra um sinalizador. Nancy imediatamente dispara o sinalizador para o céu para pedir ajuda, mas parece que não há ninguém por perto. Neste momento, o tubarão também se tornou muito agressivo e repetidamente continua batendo na boia. É apenas uma questão de minutos antes que ela afunde. Então, com o tempo se esgotando, ela elabora outro plano. Nancy percebe que a carcaça da baleia próxima começou a vazar óleo, então ela dispara o sinalizador restante no oceano. Assim que o faz, o óleo se acende, incendiando o tubarão também. A fera massiva luta por um tempo, mas depois mergulha na água e apaga o fogo. Parece que nada pode derrubá-lo. Enquanto isso, na praia, o menino que estava jogando futebol no início do filme finalmente encontrou a câmera. Depois de assistir aos vídeos, ele corre imediatamente para pedir ajuda.
De volta à boia, o tubarão se tornou ainda mais agressivo e está constantemente batendo nela. Pedaço por pedaço, ele desintegra a grande estrutura e, eventualmente, a desequilibra. Nancy se segura, pois se ela cair, é morte certa. Em um determinado momento, a boia vai para debaixo d'água e é quando Nancy percebe a âncora que a está segurando. Localizada no fundo do mar, a âncora é composta por várias hastes pontiagudas, o que lhe dá mais uma ideia. Então, enquanto o tubarão ainda está atacando a boia, ela sai dela e desconecta a corrente. A corrente é tão pesada que começa a puxar Nancy para as profundezas do oceano. O tubarão finalmente percebe isso e começa a segui-la. Agora Nancy tem que fazer seu movimento final. Embora o plano possa facilmente resultar em sua morte, é sua única chance. Então, atraindo a fera até a armadilha, Nancy consegue se desviar da âncora afiada por centímetros. E o tubarão, não vendo isso, é perfurado e morto instantaneamente, pondo um fim no pesadelo dela. Na cena seguinte, o menino finalmente chega com seu pai, que é o motorista de antes. Ele vê Nancy na água e a resgata. Presta os primeiros socorros e, felizmente, Nancy acorda alguns segundos depois, deixando todos felizes. Ela também fica aliviada em saber que sua parceira gaivota conseguiu se salvar com a ajuda dela. Um ano depois, Nancy é vista em uma praia no Texas, já recuperada de suas lesões, com apenas algumas cicatrizes em suas pernas. Essa história termina enquanto ela, junto com sua irmã mais nova, pulam no mar para se divertir.